durante 3 dias, vão jejuar durante 3 noites. E aí, então, depois do jejum, que ela teve coragem de falar com o rei. E o trabalhar de Deus é tão grande que nós vemos em determinada passagem do livro de Esther, Amã já estava. Mardoqueu estava incomodando tanto ele, que ele conversou com as esposas, com os amigos mais chegados. O que eu faço com esse cara? Esse cara tá me deixando infeliz, esse cara me incomoda tanto, ele não se curva, ele olha dentro dos meus olhos assim, ele me encara, e isso me incomoda muito, me incomoda muito. Apesar de eu ter ido para o banquete, que a rainha Esther me convidou, mas eu não estou feliz, e amanhã vai ter outro banquete para participar. E aí o trabalhar de Deus é tão misterioso que depois desse banquete, o, a, o Amã lá com os amigos falou assim, mas por que você não constrói uma forca e manda enforcar esse Mardoqueu? Você não é a segunda autoridade abaixo do rei, se você pedir isso para ele, você vai conseguir. Então enforque-o. Aí Amã construiu uma forca cerca de aproximadamente 20 metros de altura para enforcá-lo, e ele ia pedir para o rei para enforcar. Só que aí o mistério de Deus é tão grande, o rei sonhou. O rei estava inquieto, não conseguia dormir, estava inquieto. E do nada brotou no coração dele, chame alguém para ler, porque tudo que acontecia de importante era relatado nos livros do Império Persa. Então era tudo escrito, era tudo gravado, né? Não tinha, eles não queriam perder nenhum detalhe desse grande império. Então foi escrito lá. E por carga d'água de tantas histórias, de tantos eventos, de tanta ocorrido que teve, calhou de quem foi ler, foi justamente a parte que Mardoqueu escutou um planos de assassinato do rei Xerxes, de assassinato do rei Assuero. Ambos são a mesma coisa, pode ser chamado de Xerxes, pode ser chamado de Assuero, do Império Persa, o rei. Então, ele descobriu lá 2 eunucos lá tramando a morte do rei. E aí ele foi muito sábio, pesquisou a fonte, tudo, com jeitinho, chegou até Esther, entendeu? E Esther levou até ele, mas ela citou a fonte. Não foi eu, foi meu primo, meu pai que viu isso, foi o Mardoqueu lá que ouviu falar isso daí, né? E aí o que acontece? Eles leram justamente essa parte que esse judeu salva a vida do rei. Salva a vida do rei. E coincidentemente, né, no mesmo dia que Amã ia fazer isso, né, no dia que Amã ia fazer isso, na noite, foi lido isso, o rei não conseguia dormir, algo incomodava o rei, algo não deixava o rei dormir, entendeu? E aí o que aconteceu? Olha como o trabalhar de Deus é misterioso. E no dia seguinte, antes de Amã já estava decidido aí e pedir permissão do rei para enforcar, né? Para enforcar Mardoqueu. Antes de Amã falar qualquer coisa, chegar na presença do rei, o rei fala, que bom que você chegou aqui, Amã. Que maravilha, estou muito feliz em vê-lo. O que devo fazer? Quero agradar um homem, quero agradar uma pessoa muito especial, uma pessoa que cuidou do rei, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? E aí Amã no coração dele pensou, mano, esse cara só pode ser eu, mano. Só pode ser eu. Fui o único a ser convidado no banquete da rainha Esther, então o rei quer me agradar. E aí ele falou das melhores coisas, pega as melhores vestes do rei, vista nele, põe uma coroa nele, pega o melhor cavalo que o rei usa e põe, e pega um dos seus mais altos homens de confiança, de mais altas autoridades, manda guiá-lo o cavalo pela cidade, anunciando, este é o homem que o rei todo-poderoso quer agradar. Então, aí o rei fala, então, meu amigo, você vai fazer tudo isso, mas você vai fazer tudo isso com Mardoqueu. Você vai fazer isso com Mardoqueu e não se esqueça, todos os detalhes que você disse tem que ser feito. E aí, aquele homem que tanto incomodava Amã, ele teve que vesti-lo, teve que colocar coroa no cavalo, desfilar e anunciar por toda Suzã, que era a capital do Império Persa. E aí, imagine, se só com o olhar esse Amã se sentia tão incomodado,
Imagine ter que colocar as melhores vestes do rei, colocar a coroa, andar no cavalo e desfilar. Amém? Como que ele não deve ter se sentido? Amã se sentiu muito mal, muito mal, muito mal, que após o evento lá que ele teve que cumprir compulsoriamente, né? Foi para casa, comentou para a esposa, para os filhos, para os amigos, falou: Amã, não se envolve mais com esses judeus, não tem jeito, para que tanto ódio? Pare com isso, pare com isso, pare com isso. E no meio da família consolando, os amigos consolando ele lá, tudo. Já chega a ordem, venha para cá, Amã, venha participar do segundo banquete com a rainha Esther. Então, meio que sem palavras, sem jeito, ele teve que ir. E aí já começa um mistério todo ser desvendado, né? Aquele todo mistério que a rainha Esther fez no primeiro banquete, fez no primeiro encontro lá com o rei, depois no primeiro banquete, e foi revelado. Ela disse: existe um decreto que vai destruir todo o meu povo e que eu vou morrer também. Estou muito triste. Se fosse só para ser vendida como escravo, tudo bem. Eu nem ia acomodar o Senhor, ó Rei Todo-Poderoso, para uma coisa pequena, mas é a extinção. Esse decreto fala para destruir meu povo, para pegar toda a riqueza dele, seja mulher, seja criança, seja jovem, seja adulto, não importa. Está marcada a morte do meu povo e a minha morte, meu Rei Todo-Poderoso. E quem arquitetou tudo isso foi Amã, com a permissão do Senhor, com o selo do Senhor, tornando a mais alta autoridade, oferecendo pratas para o Senhor, pratas essas que o Senhor até recusou. Então esse é o meu povo e vai ser a minha extinção aí, já está com data marcada aí, 2 dias de extinção para mim. O rei fica muito furioso, né, com Amã, vai para o jardim, rasga as vestes, vai para o jardim e volta. Quando ele volta lá, ele vê a rainha sentada no sofá e Amã ajoelhado lá, pedindo perdão para a rainha, pedindo, o rei entende mal, entende que ele está querendo envergonhar a rainha, entendeu? E aí fica muito furioso, e nesse momento já entra um dos servos lá, inclusive o rei todo-poderoso, ele pretendia matar Mardoqueu hoje, que é o pai da rainha, que é o tio da rainha, que cuidou da rainha aí, pretendia matar e fez uma forca de 21 metros. E o rei, sem pensar muito, fala: então, meu servo, já grude ele, já põe o capuz na sua cabeça e já leva para enforcar nessa forca que ele mesmo criou. E Amã foi executado nesse mesmo dia. E o rei ficou um pouquinho mais calmo, foi conversar com Esther. E Esther pedindo para ele, para cancelar o decreto. Ele fala: um decreto real já feito e selado pelo meu anel jamais pode ser cancelado. Não pode ser cancelado. Mardoqueu ao lado de Esther, e bateu aquele desespero. E agora, o que vai ser feito? Mas o rei falou: então, dou completa autoridade para vocês. Deu o anel lá para Mordecai, se tornou a segunda autoridade. Pense no que deve ser feito. E eles, com muita sabedoria, direcionado por Deus, pensaram numa maneira e falou: como o decreto não pode ser cancelado, então façamos um outro que fale que nesse dia, né, em 2 dias que o povo judeu será destruído, ele vai ter chance de lutar. Então, os judeus se prepararam para esses 2 dias de extermínio e se prepararam com armamento, tudo para se defender. E há relatos na Bíblia, com quantidade, só na capital de Suzã, 800 mortes, 800 pessoas tentaram matar os judeus e foram mortas, 800 pessoas foram mortas. E em todas as 27 províncias, foram mortos aproximadamente 76 mil pessoas foram mortas que tentaram exterminar. Os inimigos dos judeus foram mortos. Amém? Então, o trabalhar de Deus misterioso, maravilhoso, onde pegou Esther, uma pessoa simples do povo pobre, que estava lá escrava, né? Foi tida como escrava lá, tudo. Estava cativa, foi se tornada de escrava, foi se tornar rainha. E depois Amã sendo usado pelo inimigo aí, incomodando tanto porque Mardoqueu não se curvava diante dele, não abaixava e encarava e olhava nos olhos, fez com a autoridade que o rei tinha dado esse decreto para destruição. Entendeu? E depois a rainha, com muita sabedoria, correndo risco de morte, chega até o rei sem ser anunciada, mas o rei estende o cedro para ela, e ela muito sábia, ela poderia falar naquele momento, mas ela não foi, ela foi muito sábia. Deus usou, até nisso Deus preparou ela, falou para um primeiro banquete, e entre o primeiro banquete que ia ser realizado e o segundo,
Deus ainda trabalha para que o rei não consiga dormir, não dormir incomodado, algo incomodava ele não conseguia dormir, e do nada ele tem a ideia, mande alguém vir ler aí as anotações dos livros que a gente coloca as histórias do que acontece no nosso reinado, e calha de ser justamente aquela passagem onde é lido, onde Mardoqueu salva a vida do rei. E aí depois, no dia seguinte, Amã já com toda aquela maldade de pedir ao rei para enforcar Mardoqueu na forca que ele havia construído. Antes dele abrir a boca, o rei fala que devo fazer o homem em que eu quero agradar, em que eu quero com muito agradecimento exaltar a vida desse homem. E aí Amã pensa que é ele e fala as melhores coisas. E ele fala, então faça tudo isso que você disse, com toda a riqueza de detalhe que saiu da sua boca, para Mardoqueu. Olha o mistério tão grande. E aí somente no segundo banquete é que a rainha Esther fala. Ali o rei já havia havido quem salvou a vida dele. Foi Mardoqueu. Deus já estava, o rei já estava mais ainda se apaixonado por Esther. E fazendo até metade do meu reino eu te dou, diga o que você quer. E aí no segundo banquete, com muita sabedoria, ela revela que esse extermínio dessa raça, desse povo, era o povo dela, que ela era judia, que o povo dela era judeus, os parentes dela, tudo ia ser destruído em 2 dias. Então, o trabalhar misterioso de Deus aí, salvando, protegendo o povo escolhido, o povo judeus. Amém, irmão? Então, nesses capítulos, esses 10 capítulos de Esther, vou fazer ainda uma releitura, vou refletir. Eu ainda tenho que ler ainda o livro da IBD, o livro que fala sobre Esther, com riqueza de detalhes, entendeu? E aí vou fazer ainda a leitura. Amém? Então, agradeço muito aí a paciência dos irmãos. Foi uma leitura rápida, pois o meu tempo é curto, não tenho muito tempo para fazer a leitura, mas dou graças a Deus por ter conseguido ler os 10 capítulos de Esther aqui. Dou graças a Deus pelo entendimento que Deus me deu, né, ter permitido que a minha mente se abrisse, que a minha mente se expandisse para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus neste dia. Amém, irmãos? Então, que Deus venha colocar no meu coração, que Deus venha me dar força para cada dia mais, né? Fazer a leitura da palavra dele, para me alimentar, para me edificar, para me dar forças, para continuar lutando contra essa carne, né? Para o espírito sempre estar acima, sempre estar elevado e não a carne vencer, mas sim o espírito, que ele venha vencer a minha carne a cada dia contra todas as tentações feitas pelo próprio homem, tentações que geram do próprio homem, que geram do nosso ser, e as provações que Deus coloca para a gente passar aqui na terra, para nos guiar, para falar, ó, você vai passar essa provação, porque se você não passar, você vai se perder. Então é necessário que você passe por essa provação, para você não se perder lá na frente, entendeu? Você vai ser moldado. Nesse momento você vai ser moldado, você vai passar por esse estreito, você vai passar por esse vale, porque se eu não te colocar nesse estreito, se eu não te colocar nesse vale, você vai se perder lá na frente. Amém? Então, um exemplo disso de Amã, um exemplo disso de Esther. Olha só o estreito que Mardoqueu passou, entendeu? Passar ali, tido como louco, vestido com trapos, como morador de rua, como mendigo ali, não podendo mais entrar no castelo naqueles trajes, e totalmente, a maioria dos judeus, a grande maioria que tomou conhecimento do decreto já estavam desesperados, todos também já estavam se vestindo do mesmo jeito, porque a gente vai morrer, vamos ser exterminados, já tem a data certa para o nosso extermínio. Eles tentaram atacar antes, mas fala, calma, não é para atacar ele nesse momento, espere, vai ser naqueles dias eles vão destruir, naqueles dias vão pegar os bens dos judeus, então é só aguardar, é só aguardar. Então, como Deus trabalha de uma forma misteriosa, né? Deus trabalha de forma misteriosa. Então, isso nos leva a refletir. Será no cargo que você ocupa, na posição que você ocupa, será que você está protegendo as pessoas mais frágeis, as pessoas que não têm a mesma capacidade de você, de articular, de se proteger, pessoas que simplesmente não têm o que fazer? Como que aquele povo lá ia chegar até o rei? Como que Mardoqueu ia chegar até o rei? Estava perdido. Mas ele tinha alguém lá dentro da mais alta corte, dentro, alguém de extrema influência, que poderia influenciar o rei para salvar, que poderia
fazer o pedido para o rei e ser atendida. Então olha como as coisas, tudo o trabalhar de Deus é misterioso, né? Uma mulher simples, uma escrava, se torna rainha. Posteriormente, Amã se torna o homem, segundo homem mais poderoso do rei Xerxes, ou rei Assuero, como os irmãos preferirem. E aí, ele começa a se incomodar com Mardoqueu, porque Mardoqueu não abaixa as vistas, não abaixa a visão, não se curva perante ele. Mardoqueu só se curvava ao grande Deus de Israel. E se incomodou tanto. E olha o trabalhar de Deus para salvar. Entendeu? Que mistério é esse? Irmãos, não tem mistério nenhum. É nitidamente o trabalhar de Deus. Trabalhar de Deus para salvar o seu povo, para salvar o povo escolhido. Então, irmãos, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua luta, continue persistindo, continue dobrando seu joelho, continue dando graças a Deus, continue orando, continue jejuando. Vai passar, vai passar. Não é por acaso dessa prova, não é por acaso esse vale. Amém, irmãos? Sou muito grato a Deus por mais um dia de vida, por ter me dado saúde para poder falar, para poder raciocinar e gravar mais esse vídeo aí. Tenho certeza que no momento certo, esses vídeos vai ser acessado, vai salvar vidas, vai transformar vidas, vai transformar almas. Mais almas serão salvas para o nosso Deus Todo-Poderoso por intermédio desse vídeo. Amém, irmãos? Só dou graças a Deus por tudo. Então, mais um vídeo aí para os irmãos de Márcio Marçal, com todo amor, com todo carinho para os irmãos. Deus abençoe e eu finalizo esse vídeo nesse momento.